É hoje, meu amigo, é hoje. Aguenta coração, é dia de Fla-Flu, é dia de final, é dia de coração forte, meu amigo. É dia de final de campeonato. Flamengo e Fluminense decidindo mais uma vez o título estadual. Já tô pronto pra decisão aqui, ó. Já vou tomar primeiro aqui, ó. Esse aqui é pro batimento cardíaco, pra controlar o batimento cardíaco. Vamos lá. Vou tomar o da pressão agora. Mandar dois logo de uma vez pra dentro, ó. Dois de uma vez pra dentro. O do colesterol, que não pode faltar. Agora esse aqui pra raliar o sangue, porque eu tenho válvula metálica. E esse último aqui é pra aguentar a queimação, né, do nervoso. E vamos que vamos, é dia de Fla-Flu, é dia de decisão, tá começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, já pronto pra decisão, remedinho tomado, coração controlado, tudo pronto pra Flamengo e Fluminense essa noite, começando a decidir mais um título estadual. É a quinta vez nos últimos 6 anos que Flamengo e Fluminense decidem o título carioca, o título agora de 2025, Fluminense podendo chegar à sua 34ª conquista no estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, 9h30 da noite, Maracanã, Fla-Flu de número 454, com transmissão da Globo, da Band, Premiere, Sport TV, Canal Gold. Você pode escolher onde você quer assistir o jogo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que depois do jogo, o pós-jogo, você vai assistir aqui no canal Ligados no Flu, acompanhando a nossa análise, acompanhando a coletiva do Mano Menezes. Enfim, você é nosso convidado às 11h30 da noite, no pós-jogo, para nossa live, pra gente analisar esse primeiro jogo da decisão entre Fluminense e Flamengo com o mando do Fluminense. Até agora, mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Acredito que ao longo do dia esse número vai melhorar muito. São quase 70 mil ingressos à disposição, mas à venda são cerca de 57 mil. Os outros são aquelas cortesias, né, gratuidades que tem no Maracanã. Mas ao todo o público de 69 mil e mais uns quebradinhos ali, quase 70 mil ingressos à disposição para o jogo desta noite entre Flamengo e Fluminense. No confronto geral, a gente sabe, infelizmente, o Flamengo leva a vantagem. São 142 vitórias do Fluminense, 146 empates e 165 vitórias do Flamengo. Mas nos últimos 20 Fla-Flus, gente, dá tricolor, dá vantagem pra gente. São 8 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. Então, nesse recorte dos últimos 20 Fla-Flus, tá dando o Fluminense. Fluminense bate de frente, de igual para igual com o Flamengo. Aqui não tem essa de tremer, não. Aqui não tem essa de ter medo, não. Fluminense bate de frente com o Flamengo, mesmo em momentos em que o Fluminense teve times muito inferiores, o que não é o caso agora. Acho que os dois chegam em condições de igualdade, mas mesmo quando o Fluminense teve times muito inferiores, o Fluminense sempre bateu de frente contra o Flamengo, ao contrário dos nossos rivais. Nos últimos 10 Fla-Flus, o Flamengo leva uma boa vantagem. Só que aí tem um detalhe, tá? Eu vou explicar. Nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias do Flamengo, 1 empate, aliás, 5 empates e 1 vitória só do Fluminense. Só que desses 4 jogos que o Fluminense perdeu pro Flamengo, gente, 3 desses jogos foram aqueles no ano passado, em que o Fernando Diniz fez aquelas escalações malucas. Aquelas escalações, né, que deixavam o torcedor de cabelo em pé. Por exemplo, né, na semifinal do Carioca, durante o Carioca também, escalou Renato Augusto e Ganso ao mesmo tempo, juntos no meio-campo. O meio-campo do Fluminense, né, não marcou ninguém. E aí o Flamengo deitou e rolou. Depois, no Campeonato Brasileiro, o Diniz escalou Calegari de lateral. O Calegari não jogava há um tempão, começou jogando. Gabriel Pires de primeiro volante, não jogou nada, acabou com o jogo, né? Só que acabou com o nosso jogo, né? E aí, Martinelli de zagueiro, enfim, aquelas escalações malucas que o Fernando Diniz vinha fazendo no ano passado e que prejudicaram muito o Fluminense nos clássicos. Então, dessas 4 derrotas que o Fluminense teve para o Flamengo nos últimos 10 jogos, 3 estão na conta do senhor Fernando Diniz, com suas escalações sem pé nem cabeça. Então, é bom que a gente deixe bem claro isso, tá? No histórico de decisões, a vantagem é do Fluminense. A imprensa, todo ano que tem final Flamengo e Fluminense, a imprensa faz uma conta diferente.
Toda vez eles diminuem um pouco os títulos do Fluminense, né, para tentar equilibrar. Mas o número é 10 vitórias para o Fluminense contra 6 do Flamengo. Esse é o número que o Fluminense leva em consideração e é o número que eu levo em consideração também. E eu não quero saber, não quero blá blá blá. Aqui é canal do Fluminense, meu amigo. Aqui é canal de tricolor, aqui é canal clubista. Aqui é canal clubista. Então são 10 vitórias para o Fluminense contra 6 do Flamengo. O Fluminense leva vantagem nesse confronto contra o Flamengo em decisões. Mas tudo isso, gente, quando a bola rolar hoje, às 9h30 da noite, tudo isso é passado. Confronto em final, confronto histórico geral, últimos 20 jogos, últimos 100 jogos, últimos 200 jogos, tudo isso é passado. Quando a bola rolar hoje, 9h30 da noite, começa um novo jogo, é uma nova história, é um novo capítulo desse clássico centenário, desse clássico que atravessa gerações, que atravessa, né, a história do futebol brasileiro e é, sem sombra de dúvidas, o maior clássico do futebol brasileiro. Não tenho a menor dúvida em afirmar que esse é o maior clássico do futebol nacional. Todo mundo para assistir um Fla-Flu, todo mundo quer saber como vai ser o Fla-Flu. E os jogadores do Fluminense têm que entrar em campo hoje entendendo a importância de um Fla-Flu, entendendo o que significa para o torcedor a mística do Fla-Flu. E eu quero aqui, nesse vídeo de hoje, abrir um parênteses para um personagem do Fla-Flu que até hoje é lembrado. Muitos anos depois, né, da sua morte, ele ainda é lembrado, ainda é referência nesse clássico. Estamos falando do mestre Nelson Rodrigues, que certa vez, após um título do Fluminense, em um Fla-Flu, escreveu a seguinte crônica no jornal O Globo, no dia 16 de junho de 1969. Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A massa pó de arroz teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas, os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fla-Flu. Ah, quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. E o Fluminense fez uma atuação perfeita, irretocável. Lutou com a alma indomável do campeão. Ninguém conquista um título num único dia, numa única tarde. Não. Um título é todo sangue, todo suor e todo lágrimas de um campeonato inteiro. Acreditem, o Fluminense começou a ser campeão muito antes. Esse é Nelson Rodrigues, um símbolo desse Fla-Flu, um personagem que ficou marcado na história do Fla-Flu, com suas crônicas, com suas frases, enfim, com todo o seu amor pelo Fluminense. E era irmão de Mário Filho, que leva o nome do estádio do Maracanã, que era torcedor do Flamengo. Então, são dois personagens desse Fla-Flu, dessa mística, né, que envolve o Fla-Flu. E o Nelson Rodrigues ajudou a criar ainda mais, a enriquecer ainda mais essa mística que envolve o Fla-Flu. E os jogadores do Fluminense hoje precisam entrar em campo sabendo que, apesar desses números, dessas estatísticas não entrarem em campo, a mística entra em campo. E essa camisa aqui, ó, tem peso. É a camisa que enverga varal. Tem um peso gigantesco. E essa camisa, ela decide Fla-Flus. Ela decide Fla-Flus. E hoje é dia dos jogadores encarnarem mais do que nunca todo essa vontade de vencer um Fla-Flu que Nelson Rodrigues demonstrava quando escrevia as suas crônicas. Falando agora de campo-bola, gente, Mano Menezes tem um time forte à disposição, tem força máxima à disposição. Tudo bem, Ganso não vem jogando desde o começo do ano, mas o Fluminense tem se virado. O Mano tem encontrado ali alternativas
para escalar o time mesmo sem Paulo Henrique Ganso, que é um jogador magistral, que é um jogador cerebral, que é um jogador que desequilibra jogos, como desequilibrou o Fla-Flu do ano passado. No Campeonato Brasileiro, com Mano Menezes de um lado e Felipe Luiz do outro, Ganso e Arias desequilibraram. Hoje, Ganso não vai estar disponível. Mas o Fluminense tem Canóbio em grande fase, tem Cano, que voltou a fazer gols, e tem no Flamengo a sua maior vítima. O Fluminense tem Arias, que para mim é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, tem a volta do Thiago Silva, enfim, é um Fluminense forte, um Fluminense que vai jogar de igual para igual contra o seu rival. E tem Fuentes também, que está numa grande fase, que vem fazendo um grande ano de 2025, já tem 3 assistências na temporada e tem sido um jogador realmente muito participativo, principalmente atuando ali na esquerda ao lado do Canóbio. Os dois têm feito uma bela dupla e têm empolgado a torcida do Fluminense. Então é um Fluminense, gente, que vem forte, que vem com força máxima, titulares de volta, titulares à disposição do técnico Mano Menezes. E hoje o Fluminense é sim candidato ao título. O Fluminense não é zebra, o Fluminense não é surpresa, o Fluminense não é coadjuvante no jogo de hoje. O Fluminense é protagonista ao lado do Flamengo. A imprensa vai tentar diminuir o Fluminense, a imprensa vai tentar dizer que eles são favoritos, a imprensa vai, na hora que fizer a comparação entre os dois times, vai colocar o Flamengo como se fosse favorito, como se fosse melhor. Mas não entrem nessa. Não entrem. O Fluminense hoje é protagonista. O Fluminense hoje é protagonista. Talvez nas decisões de 2020, 2021, talvez até na decisão de 2022, que o Fluminense ganha, inclusive, o Flamengo fosse protagonista. Em 2023, o Flamengo já não foi protagonista. Em 2023, os dois entraram em igualdade de condição, como entram agora. Não vejo o Flamengo tão superior assim ao Fluminense. Não vejo o Flamengo nem superior ao Fluminense. Tem mais dinheiro? Tem mais dinheiro. Tem um elenco com mais opções? É verdade. Mas na hora que a bola rola, as forças se igualam. E o Fluminense tem um time competitivo com condições de fazer um grande jogo e conseguir o título. Se vai conseguir, meu amigo, aí é outra história, né? Aí eu não tenho bola de cristal. Mas o Fluminense entra em campo com condições, sim, de brigar por esse título de igual para igual com o Flamengo. Vou colocar para vocês na tela a provável escalação do Fluminense, com o Fábio no gol, Guga na direita, Ignacio, Thiago Silva e Fuentes, Otávio, Martinelli e John Arias, Serna, Canóbio e o Germancano. Esse é o provável Fluminense para a partida de logo mais. Um Fluminense que, como eu disse, é um Fluminense forte, um Fluminense que vem evoluindo, vem crescendo. Enquanto isso, o Flamengo tem desfalques importantes. Bruno Henrique, por exemplo, que é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, que vinha jogando como centroavante e que acabou sendo decisivo na semifinal contra o Vasco, tá fora do jogo de hoje e muito provavelmente tá fora também do jogo do próximo domingo. O Flamengo também não tem Michael, não tem Cebolinha, já não tem o Pedro há um bom tempo. Então são 4 jogadores da linha de frente do Flamengo, jogadores importantes que são desfalques. E o Flamengo hoje tem o Wesley, lateral direito, que é também um bom jogador desse time do Flamengo. O Wesley pendurado com 2 cartões. Será que a arbitragem vai... Se tiver, né, alguma situação ali, né, em que o Wesley mereça cartão, será que o Wesley vai tomar o 3º amarelo e ficar suspenso do jogo de domingo? Sei não, hein? Vamos ver. Se houver, né, gente, algum lance desse tipo. Porque o Wesley, no primeiro Fla-Flu, era pra ter sido expulso e não foi. Né? Deu uma cotovelada lá, deu uma entrada violenta no jogador do Fluminense, era para ter sido expulso e não foi. Então, vamos ver como é que a arbitragem vai se comportar hoje, a arbitragem do Yuri Elino Ferreira. Ano passado ele apitou 2 Fla-Flus, o Flamengo ganhou os 2 por 2-0, né? Um na Taça Guanabara e depois dentro da semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tomara, né, que faça um bom jogo, que possa fazer uma arbitragem isenta, tranquila, com o mesmo critério para os dois times, é o que a gente sempre pede. Enfim, gente, é Flamengo, é Fluminense, é decisão, é final de campeonato, haja coração, se prepare,
né? Porque hoje vai ser mais um daqueles dias, mais um daqueles capítulos históricos do futebol carioca, do futebol brasileiro. Porque Fla-Flu sempre entra pra história, seja o jogo que for. Todo mundo tem uma história de Fla-Flu pra contar. Uma história quando era criança, uma história de um jogo em que estava no Maracanã, uma história em que estava na casa de um amigo flamenguista, uma história em que o Fluminense virou um jogo no final. Enfim, todo mundo tem uma história pra contar e sempre é um jogo emocionante, é um jogo que mexe com todo mundo. Tenho certeza que você já acordou hoje pensando, hoje é dia de Fla-Flu. É o jogo, né, que mexe com a emoção de todo mundo. E tomara que o Fluminense possa fazer um grande jogo, possa fazer uma grande exibição para começar com o pé direito essa decisão de campeonato carioca. A gente se encontra mais tarde, tá? Depois do jogo. E ó, não esquece não, cara. Deixa o like aí no vídeo. Esqueci de te pedir, esquece não. Deixa o like aí, solta o dedão no like, se inscreve aqui no canal e também me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha aí nos comentários. Grande abraço, ótimo Fla-Flu pra gente. Mais tarde, depois do jogo, a gente se encontra aqui na live depois do Fla-Flu. Grande abraço, galera. Até mais. Se cuidem, se cuidem.